o as de paus, primeiro dos ases, né? Considerado o as dos ases. Por quê? Porque no início de tudo, né, Deus, a criação, o universo, enfim, a supraconsciência, né, criou os céus e a terra, criou tudo, tá? E o primeiro dos ases, a primeira palavra, o primeiro anúncio, a primeira forma de criação, palavra de criação que Deus trouxe foi: e haja luz, e houve a luz, tá? Então a gente vai falar dos principais significados dos ases, e a gente vai trazer sempre desafios, provocações e um mistério final. Então, principais palavras-chave ou, né, palavras principais ou iniciais do as de paus é esse cara aqui, ó, tá vendo? Essa cartinha aqui que você jogava com a sua mãe, com o seu tio, com o seu avô, com o seu pai, tá? Aqui no baralho comum, aquele baralhozinho de padaria que a gente joga, e aqui numa das versões que você pode ver ela, tá? As de paus, é uma mão, né, que segura, uma mão divina, até uma mão muito forte, tá vendo o tamanho dessa mão? Que segura um graveto, né? Tá vendo que tem um sol aqui atrás, tá? Enfim, principais palavras-chave: ação, é uma carta de movimento rápido, tá? Representa sempre o desejo, a impulsividade, a ação, movimento rápido, criação, criatividade, libido, intensidade, tesão, bom ânimo, tá? E aqui o mago está falando, todo as é início de tudo. Todos os ases, eles vão representar o início de tudo, tá? O início da criação, ok? Eu vou tentar ser bem sucinto e bem objetivo, e vou tentar ser bem imparcial nos meus ensinamentos aqui ou naquilo que eu tenho para trazer para vocês, tá? Mais básico e democrático, porque para que eu não tendencie para caguetes meus, entende? Esse é o desafio do verdadeiro professor, né? Do verdadeiro formador de alguma pessoa, né? De algum profissional. Vamos passar aqui para a gente ver o significado do as de paus, o as dos ases, tá? Cada as vai trazer em si a essência do elemento que ele representa, tá? A essência do elemento que ele representa, tá? Então são 4 elementos fundamentais da criação, né? A gente sabe: fogo, água, ar e terra, né? E o as dos ases é o fogo, tá? A criação de tudo, representa espírito também. Vamos ver, vamos dar sequência. Ó, outros significados desse arcano. É fálico. O que é fálico, gente? Fálico é algo que representa... como é que eu posso, né, trazer uma descrição bem rápida aqui? Fálico é algo que traz no teu inconsciente coletivo algo mais sexual, tá? Sim, é fálico, né? Existem algumas imagens que você olha, né, algumas informações que você tem de cara, né? Pode ser uma imagem ou não, que ela tem essa conotação fálica, conotação mais sexual. Sim, o fálico, quando a gente fala aqui do as de paus, ele também é fálico. Nessa carta em si, nem tanto, tá? A arte da carta em si, nem tanto dessa representação que a gente tem, tá? Nem tanto, mas sim, existem alguns decks, né? Algumas artes que os criadores dos decks, enfim, trazem e tem uma conotação mais fálica. É importante trazer isso como significado também. Você olhar dessa forma também, tá? Representa o fálico, representa a dádiva. O que é dádiva? Uma bênção divina, algo que não, algo além do que você esperava, tá? Uma bênção divina mesmo, uma ideia genial, né? Uma ideia muito forte, uma ideia muito boa, uma saída, uma solução, né? Ou sei lá, uma dádiva é dádiva, né? Dharmas, né? Tá na linha do Dharma, dádiva, presente, Dharma, né? São antônimos ali, né? Ligado ao espírito, como a gente já viu, ligado ao espírito, sim. Fogo do espírito, na verdade, gente. Olha, eu já quebrando o basicão, né? Na verdade, todos os 4 ases, eles estão ligados ao espírito, tá? E a gente poderia discorrer, eu poderia discorrer com vocês, na linha que eu sigo, tá? Cabala, mais uma linha mais cabala. A gente poderia discutir de forma muito rica, tá? Essa situação, essa conotação, né? Do quanto que tem, né? Dos 4 ases, o quanto que ali representa o espírito em si. Mas sim, o fogo, esse primeiro asa aqui, né? Dentro dos outros 4 ases, ele é o mais conhecido como ligado ao espírito, tá? E de fato né? Como os outros 4 ases são, tá? Então tá ligado ao espírito, o as de paus, tá ligado ao fogo, a gente já sabe, ligado à magia e ligado ao eu sou, tá? Pega essas palavras, ok?
ligado ao eu sou. Quem é eu sou? Eu sou o grande eu sou. Te conheço desde o ventre da tua mãe, né? Eu sou, eu sou tá na Bíblia, eu sou tá no taoísmo, né? De formas diferentes, né? Acredito que você entenda, saiba já, já tem ouvido falar do grande eu sou, tá? O eu sou, é a supraconsciência, tá? Quando você refletir, quando você parar para estudar um pouquinho, tá? Estudar de fora para dentro e principalmente estudar de dentro para fora, você vai perceber que você é um com todo, você é um com Deus. Deus é contigo o tempo todo. Então é a supraconsciência, Deus, universo, Oxalá, o Batalá, enfim, Robá, aquilo que você acredita em você, tá? Então aqui tá ligado ao eu sou, ok? Vamos passar para a gente não ficar muito longo. Opa. Aí. Exemplos do que ele pode representar numa leitura, tá? Deixa eu ver o que esse mago está falando aqui. Um arquétipo jamais se comprime numa carta de tarô. Ainda mais um as. E de paus ainda. Enfim, aqui, no que esse mago está falando, tá? Uma carta de tarô, ela jamais vai conseguir representar a totalidade do significado dela. Ela jamais vai conseguir representar a totalidade do significado dela, tá? E também poderia adentrar um pouquinho aqui para discutir um pouquinho com vocês, né? Uma tese minha. Eu vou apresentar duas teses para vocês, que são minhas, tá? Que eu não trago nos meus atendimentos, que eu não uso nos meus atendimentos. São minhas de estudo próprio ainda, tá? Quando eu tiver quando a consciência, né? Ou a minha aí, ou da humanidade elevar a certo ponto, aí talvez eu chegue em uma determinada resposta que eu estou procurando, tá? Mas, enfim, são teses minhas. Eu vou apresentar ao longo da jornada. Uma delas aqui é essa aqui, tá? Que aliás, essa não é a tese, né? Que uma carta de tarô jamais vai representar o arcano em si, na sua totalidade, o arquétipo em si, na sua totalidade, tá? E a tese que eu queria passar é, dentro disso, dentro do que esse mago está falando aí nesse balãozinho verde, eu diria que os dois decks que mais ou melhor comprime ou representa o arquétipo é o tarô de Marsella e o tarô Rider-Waite, né? E aí sim é uma tese minha que eu gostaria de discorrer, porque eu vou falar de arquétipo, vou falar de um monte de coisa, tá? Não é, não é o assunto principal aqui, tá? Mas vamos lá, exemplos do que essa carta poderia representar numa leitura. Gente, o as é o início de tudo, tá? O as é o fogo, o as de paus é o fogo, né? É o fogo embrasador, o fogo iniciador de tudo. É a criação como um todo, é o desejo que se desenrola, tá? Ali parte a criação. Ali parte a criação, tá? Essa carta, ela também representa imaginação. Algumas pessoas podem representar a imaginação, comprimir a imaginação no naipe de ar. Ok, também tá certo, tá? Se o as de paus é o início de tudo, é o desejo embrasador, é o fogo embrasador, o desejo inicial de tudo, né? Ele vai representar muito dessa questão, tá? Muito desse nuance nas leituras, tá? Então ele pode representar libido alta, desejo alta. E o que ele vai falar numa leitura de desejo? Se a gente for conotar ele como desejo, desejo pode ser desejo sexual, desejo carnal, pode ser um desejo criador, um desejo da tua imaginação, um desejo de você realizar algo, tá? Ele pode representar, sim, liberdade, libido, né? Libido não é só para energia sexual, tá? Todas as palavras-chave que a gente trouxe ali, ele pode representar aquilo dentro da leitura, simples assim. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês? Dentro dessas palavras, entre aspas, palavra-chave nunca é o significado total do arcano, tá? Palavra-chave é uma síntese ali, né? As palavras principais, tá? Que vão acabar te ajudar, te auxiliar, né? A você acabar puxando uma palavra ou outra, né? Que não estavam ali naquela lista. Ó, por exemplo, outros significados desse arcano é fálico, dádiva ligado ao espírito, ligado ao fogo, ligado à magia, ligado ao sol. Dentro dessas palavras, como que você conduz essas palavras dentro de uma leitura? Dentro dessas palavras, como que você conduz essas palavras dentro de uma leitura, tá? Então, ele pode representar, claro, inúmeras coisas, depende da leitura como um todo, né? Vai representar desejo, vai representar criatividade, vai representar libido, mas como que você traduziria desejo dentro de uma... vamos trazer um enredo aqui, uma narrativa, tá?
Olha, eu estou com a causa na justiça, né? Eu estou com a causa na justiça trabalhista. Já tem tantos anos que a gente moveu a ação e não fede nem cheira, não tem movimento. Não tem movimento, tá? O que você me vê aí? Então vamos colocar uma narrativa ruim a priori, tá? Olha, né, a narrativa ruim ali, a história, o enredo de uma causa na justiça, por exemplo, tá? Então tá ali uma narrativa, um enredo, uma história, uma vivência, uma inquietação humana. Chegou para você, você como tarólogo atendente, ou não, pode ser você mesmo, né, passando por esse momento, tá? Alguém, enfim, que você está tirando as cartas. Como que você coloca, como que você engata um as de paus numa leitura dessa, tá? Claro que vai depender de inúmeros outros fatores, né? Posição de mesa, tá? Qual foi a tiragem que você usou, qual o método de tiragem que você usou. Mas com certeza um as de paus, ele traria, se aquilo estava parado, aquilo ganha movimento, né? Ah, tá falando da roda da fortuna. Não, se aquilo estava parado, ganha movimento porque é um as de paus, é um as de fogo, né? Se aquilo estava travado, com certeza você tem poder de ação, né? Poder de manifestação para fazer agir. Entende? Então, esse as de paus vai trazer o movimento, né? A manifestação necessária, o bater necessário nessa coisa para sair o pó, para sair aquela coisa que está parada, tá? E ganhar movimento. Entende? Então, no fundo, o que eu estou querendo dizer para vocês é que essas palavras-chave, essas palavrinhas-chave aqui que eu trouxe, que, claro, nunca vai representar o arcano todo, tá? Mas são palavras principais, tá? Como que você engata essas palavras-chave, né, desse arcano em si, por exemplo, na tua leitura, tá? Então, ela vai depender, né, da leitura em si, vai depender de inúmeros fatores, ok?